E aí, técnico de informática, o que é mais vantajoso? Prestar serviços para o usuário comum ou apenas trabalhar com empresas com meio corporativo? Pois é, esse é o assunto do vídeo de hoje, requer uma atenção, uma análise bacana sobre esse assunto e eu quero tentar passar a minha visão, meu ponto de vista sobre isso. Então fica aí que hoje o assunto é importantíssimo para você que trabalha como técnico de informática. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alisson Rocha aqui de volta. Como vocês puderam ver na introdução do vídeo, vamos falar de um assunto delicado, requer uma análise realmente mais profunda sobre essa prática, que me trouxe a fazer esse vídeo. O motivo, é que recentemente eu recebi, há mais ou menos um mês e pouquinho, recebi um comentário. Eu até pensei em já soltar um vídeo sobre esse assunto, mas eu decidi dar uma pensada melhor no que realmente vale a pena e o que eu acho bacana levantar sobre esse assunto para compartilhar aqui com vocês que me acompanham. Eu recebi então esse comentário em um dos vídeos falando sobre a rotina de um técnico de informática e inclusive ele tem bastante experiência, não é qualquer um que comentou isso não, pelo que ele compartilhou ali ele já tem anos de prática como técnico em informática, ele é formado, ele tem já uma vivência, quando fala ali justamente em prestação de serviço para usuários. E ele levantou algumas coisas que realmente eu concordo, isso acontece. Eu já passei por várias situações desgastantes justamente com esse aspecto que ele levantou. O que ele comentou? Que atualmente ele prefere trabalhar com uma prestação de serviço para o meio corporativo e não para o usuário comum. Uma coisa que ele alegou que realmente isso acontece bastante, que o usuário comum geralmente faz, não são todos, mas tem sempre os espertalhões, os espertinhos. Ele combina um serviço com você, ele te passa ali uma situação que está acontecendo com o equipamento dele, você pega o computador dele, você vai até a residência dele e aí ele chega lá e inventa mais 2, 3, 4, 5 coisas para você fazer dentro daquele orçamento que você já pré-passou, até que você já negociou com ele ali no momento. E fora ali também, por exemplo, argumentações, se realmente aquilo que você está falando é verídico, então ele desconfia do seu trabalho, ele acha que o valor que você está cobrando é muito caro porque você está indo na residência. Então, infelizmente isso acontece, tá? Técnicos de informática que trabalham de forma mais particular, independente, quando você fala com alguém e passa um orçamento que é o justo pelo trabalho que você vai realizar, na cabeça do cliente, na cabeça do usuário comum passa o seguinte: pô, ele é um técnico de fundo de quintal, o que ele tá cobrando esse valor absurdo num serviço que vai fazer no meu computador? Se for para mim pagar caro dessa forma, eu levo numa autorizada. Pois é, isso é um preconceito e uma visão totalmente equivocada e super para lá de errada do usuário comum. A pessoa que opta por trabalhar de forma particular, justamente é porque ela não quer ou não pode de início ter uma infraestrutura maior, mas não quer dizer que ele não é profissional e que ele não tenha capacidade para resolver o problema do seu computador. Então, ele vai resolver o problema do seu equipamento e vai te passar o orçamento justo do que tem que ser feito. Deslocamento, mão de obra, tempo gasto em cima do seu equipamento, no caso o equipamento do usuário. Então tem toda uma série de fatores que levam uma pessoa a começar a trabalhar de forma independente sem ter um estabelecimento próprio, que é o meu caso, inclusive. Trabalho com informática há quase 16 anos. Como técnico oficialmente, praticando isso como uma profissão e realmente cobrando aquilo que é justo para mim poder sobreviver, porque nesse país aqui a gente sabe que não é fácil trabalhar por conta, já fazem quase 5 anos, 4 para 5 anos que eu comecei realmente a viver isso de uma forma mais profissional. Só que eu ainda não tenho capacidade nem estrutura para abrir uma empresa e um estabelecimento. Na verdade, eu tenho meu CNPJ, eu tenho minha empresa aberta, mas eu falo, não tenho ainda uma estrutura para mim conseguir abrir um local físico. E aonde está o problema disso? Nenhum. Isso não me faz menos profissional, entendeu? Então, todos esses problemas você tem que enfrentar
quando você trabalha como técnico particular prestando, né, serviço para usuário comum. Mas aí que tá, tem algumas coisas que eu aprendi justamente lidando com essa situação dos espertinhos que, né, fala que é um problema, chega lá é outro, começa a aumentar ali 3, 4, 5 serviços na sequência daquilo que você está prestando no momento. A questão é que eu deixo muito bem claro, tanto na pré-conversa ou até mesmo quando eu chego ali no local, né, na residência da pessoa ou na pequena empresa, porque isso é uma coisa que ele citou no comentário dele que realmente é fato. Pequenas empresas e usuários comuns, isso costuma acontecer, né? Então eu já deixo muito bem conversado todo o serviço que eu vou fazer e qual que é o valor que ele vai ter que investir para cobrir minha mão de obra, para cobrir o meu serviço. Qualquer coisa que surja além é um valor à parte, que no caso nós vamos ter que combinar. Então eu não vou fazer nada, literalmente nada, sem passar um orçamento. É aquela coisa, eu não acordo todo dia e saio da minha casa para trabalhar, para brincar de trabalhar. Não é isso, entendeu? Então tudo que eu vou fazer de prestação de serviço que for além do combinado vai ter um reajuste de valor. E é isso que você tem que deixar muito bem claro para a pessoa. A pessoa pode reclamar, a pessoa pode achar ruim, deixa procurar outro, entendeu? Deixa, ela pode ter a sorte de achar um outro que vai fazer tudo para ela de graça e funcionar, ou realmente ela vai acabar não achando ninguém e vai acabar voltando para o seu recorrendo aos seus serviços novamente. Então assim, o mundo é gigante, entendeu? Tem probabilidades, então reconheça os seus limites. Eu acho que é isso. Você tem que deixar muito bem claro para quem você vai prestar o serviço. Tudo que for feito será negociado um valor e se ele está disposto a pagar. Eu já tento negociar isso na pré-conversa pelo WhatsApp ou por telefonema, quando eu estiver ali já negociando um trabalho antes da execução. E aí eu já deixo bem claro para a pessoa. Aí se a pessoa concordar, beleza, faço o meu deslocamento, realizo o serviço e aí combinamos outras coisas se for necessário realizar outros tipos de serviço. Então eu já tento adiantar todo o meu processo e essa é a dica que eu quero deixar para vocês que estão me assistindo, que já, né, trabalha aí como técnico, está querendo começar. A pré-conversa numa prestação de serviço, ela é fundamental, então aprenda você mesmo aí da sua forma, de acordo com a sua maneira de conversar, a sua maneira de trabalhar. Procure encontrar uma forma que você consiga negociar com o seu cliente tudo que vai ser feito, ou pelo menos, né, uma pré-negociação para ele já ter uma ciência do que ele vai desembolsar para aquele trabalho específico e qualquer coisa além será um valor cobrado à parte. Deixe ele muito bem claro disso. Já comece a discutir valores antes mesmo de começar a fazer o trabalho. Porque você sair do seu local aí, da sua casa tal, ir até, né, a residência ou a pequena empresa e chegar para fazer toda a negociação ali, você já está perdendo. Por quê? Você já está perdendo o teu deslocamento, o teu tempo, entendeu? Então, isso que ele falou no comentário, e ele tem muito mais experiência que eu, gente, tenho certeza. Pela forma que ele comentou ali, dá pra ver que ele tem muito mais vivência no assunto do que eu. Só que eu tenho meu ponto de vista, e é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Porque, como eu falei, no meu caso, eu ainda não tenho estrutura, por N fatores, de abrir um local próprio. Mas isso está presente nos meus planos a curto prazo, entendeu? Então, por enquanto, nos últimos 4, 5 anos, conforme eu falei para vocês, eu tenho trabalhado como técnico particular, mas eu tenho aprendido com essas pequenas causas, esses pequenos probleminhas de fator humano, eu tenho aprendido a resolver isso de uma forma que me poupe, que me protege para mim não perder tempo e não perder dinheiro. Então, às vezes, realmente, pessoal, pode parecer um pouco pretensioso da minha parte falar isso, mas eu prefiro ficar sem trabalho do que cobrar barato demais perante o trabalho que eu vou fazer e o tempo que eu vou investir. Porque, realmente, se eu for tirar um tempo da minha vida... Gente, se todo mundo tivesse a consciência disso, as coisas não seriam diferentes. O teu tempo vale ouro. Entendeu? O teu tempo vale ouro. Então, você se desgastar demais por nem o mínimo necessário, gente, não tá certo, não tá certo. Você tá gastando tempo de vida, energia vital numa coisa que não tá te dando um mínimo de retorno. Eu prefiro não pegar, eu prefiro recusar um trabalho do que fazer barato demais. E é isso que a gente tem que analisar. Qual que é, no caso, voltando no comentário dele, vamos lá.
No caso, ele comentou lá que é muito melhor você prestar serviço para empresas e meios corporativos do que para usuário comum. Eu concordo, eu presto serviço para algumas empresas aí de médio a grande porte, eu não tenho objeção nenhuma, entendeu? Então, por exemplo, cheguei lá na empresa, vou realizar uma prestação de serviço. Se eu falar para ele, pro diretor, para a pessoa que estiver me atendendo, que o problema é X e o valor é Y, eles não vão questionar. A grande maioria das empresas grandes, né, de médio e grande porte, não vão questionar. Eles têm realmente a ciência que aquele problema que está sendo gerado está causando um prejuízo. E quanto mais rápido e a solução daquele problema acontecer, melhor vai se tornar novamente o fluxo de trabalho daquela empresa, daquela produção, etc. Então, justamente por essa ciência de uma empresa que realmente entende como que as coisas funcionam, ela vê que realmente aquele problema que está acontecendo, se ele for solucionado, as coisas voltam a funcionar de uma maneira plena para o funcionamento daquele negócio, eles não vão querer saber de conversa fiada, ou eles às vezes nem querem saber de muita explicação, né? Eles chamam o técnico, resolve, passa o valor, a gente paga. Realmente, isso é o sonho de todo profissional aí, poder ter esse tipo de realidade, né? Tanto com o usuário comum quanto com a empresa. Chegou, resolveu o problema, você passou o valor, não tem choramingação, não tem nada, é isso, pronto, acabou. Essa realmente é uma grande vantagem de você prestar serviços para empresas de médio a grande porte. Eles não querem saber de conversa fiada, eles querem saber da solução. Tá, quanto vai me custar isso? Beleza, pode fazer. Acabou. Aí justamente tem uma outra coisa que ele citou, que você trabalhar para meio corporativo, se você precisar comprar uma peça, fazer uma requisição de alguma coisa, isso vai ser feito de uma forma muito mais rápida. Isso é verdade. Com o usuário comum, se acontecer de precisar trocar uma peça ou algo do tipo, você vai ter que ter um certo deslocamento, ou a pessoa vai ter que ter um deslocamento, ela vai ter que buscar, vai ficar também reclamando ali de valor e tal. Mas isso é uma coisa que a gente também precisa ponderar um pouco. Se eu for começar a encarar todos os obstáculos e acontecimentos, né, que ocorrem numa prestação de serviço para um usuário comum, o técnico ali que está começando não trabalha, não ganha dinheiro. Então, aonde eu quero chegar com isso? Tudo que eu acabei comentando aqui, que é aquele ponto negativo que acontece numa prestação de serviço para um usuário comum ou para uma empresa pequena, ele existe. Se você não souber lidar, você vai se frustrar e você vai ter dor de cabeça. Então, como eu falei, quando você vai prestar um serviço para um usuário comum, para uma pequena empresa, a conversa ela tem que ser muito bem clara. Então, tudo isso que eu estou falando se resume na solução do quê? De uma boa conversa, que é o que eu faço. Essa boa conversa não está negociando só o valor do meu serviço, meu deslocamento ou algo do tipo. Está envolvendo também a solução. Você já tem que falar para o teu usuário, para o teu cliente aí, que às vezes ele vai ter que investir dinheiro numa peça, então ele já está ciente do valor dessa peça. Se você for fazer a compra, você já tem que deixar ciente também que vai ter uma taxinha de deslocamento que você vai poder ir lá fazer a compra. Porque às vezes ele não sabe comprar, ele, confio em você, vai lá e compra a peça para mim então, já que vai precisar comprar. Então, tudo isso é uma coisa que quando você conversa de uma forma muito bem clara, a pessoa está ciente. Ah, mas aí já tô pagando você, vai lá buscar. Gente, eu pulo fora. Quando começa assim, nossa, mas você vai me cobrar uma taxa para buscar uma peça, eu já vou te pagar a mão de obra, que não sei o quê. Porque isso acontece realmente. Tem esse chorão aí de qualquer coisa, ficar pedindo valor ou descontinho. Eu não pego. Aí nesse caso eu prefiro vazar fora. Mas eu quero também deixar claro que você não pode levar isso de uma forma muito, digamos assim, rigorosa. Porque as coisas funcionam dessa forma. Por exemplo, uma coisa que ele comentou também lá, que eu achei interessante, que, por exemplo, um técnico sozinho, né, o lobo solitário, por exemplo, vai prestar serviço para uma grande empresa, se a empresa tiver uma grande demanda, ela pode achar ruim se você não tiver uma equipe de trabalho. Eu achei isso um pouco exagerado ao meu ver, confesso, minha opinião real sobre o assunto. Por que eu achei um pouco exagerado? Porque eu presto serviço como lobo solitário, eu tenho alguns amigos que também são da área, se eu precisar montar uma equipe rápida ali e tal, alguma coisa do tipo, eu chamo ele para trabalhar como parceiro meu de serviço e a gente divide os lucros, entendeu? A gente cobra ali um valor que seja justo para a empresa e que realmente vai cobrir o nosso tempo investido em trabalho
e depois a gente divide os lucros. Mas até hoje, nesses 5 anos aí que eu tô prestando serviço semanalmente para empresa e usuário como tal, não enfrentei isso. Então eu acho que não é questão da pessoa encarar você como amador porque você trabalha sozinho. Não, muito pelo contrário. Às vezes você está trabalhando sozinho porque você quer evitar dor de cabeça. Gente, não vamos ser hipócritas, né? A gente mora no Brasil, cara. Lei trabalhista tá aí. Às vezes você é um pequeno empreendedor, você chama uma pessoa que às vezes, né, você não conhece muito da caráter, postura da pessoa, para a pessoa te arrumar uma dor de cabeça e te meter um processo trabalhista, não precisa de muita coisa não. Então montar uma equipe de trabalho hoje em dia é algo que, ao meu ver, é realmente para uma pessoa que já está, sei lá, com uma empresa de grande porte que presta manutenção e suporte técnico. A gente sabe que a maioria da realidade dos técnicos de informática não são essa, não é essa a forma como a banda toca, entendeu? A gente tem que analisar algumas coisas também antes disso, tá? Então vou chamar X pessoas para trabalhar comigo. Se por algum motivo essa pessoa achar que você fez alguma mancada com ela, por motivo ou não, se você contratou ela, você vai ser cobrado como patrão perante a justiça. Então você vai ter que arcar ali com tudo que supostamente, né, essa pessoa te denunciar ou algo do tipo. Então não é tão fácil assim, entendeu? A gente sabe, principalmente no momento atual, não vou entrar em assunto de política, mas no momento atual a gente acha que nos últimos anos é o pior momento para você começar um negócio. As empresas ainda continuam precisando de suporte técnico, os usuários comuns também continuam precisando de suporte técnico. Só que eu acho que o quanto você conseguir dar conta, o máximo, sozinho, então faça isso, que é o que eu estou fazendo. O quanto você conseguir segurar para você sozinho dar conta do seu trabalho, faça isso. Tem ali algum network, algum contato que se o serviço for muito grande, é um amigo seu, você racha meio a meio, entendeu? O faturamento. Agora esse negócio de você contratar e pagar um valor a hora para a pessoa, algo do tipo, é uma coisa, digamos assim, que eu acho interessante, eu acho válido, mas é para uma pessoa que já está a um nível bem mais superior, que eu acredito que seja o caso dessa pessoa que fez esse comentário. Que aí faz todo sentido. Mas aonde eu quero chegar? Que esses problemas do usuário comum existem, se você não souber trabalhar, eles vão te perturbar, você vai ter dor de cabeça, você vai passar raiva. Só que eu penso assim, tudo quando é muito bem conversado e esclarecido, não tem, entendeu? Não tem, digamos assim, como reclamar depois daquilo que foi orientado. Então, dessa forma, eu aprendi a me livrar desses BOs que acontecem com o usuário comum. Mas enquanto eu não chego num nível tão alto de ter a minha equipe de prestação de serviço para meio corporativo, por que eu não posso ganhar dinheiro aqui embaixo com o usuário comum? Eu também posso. Eu só tenho que aprender como é que as coisas funcionam com esse nível não diria, né? Com esse estilo de cliente, com esse estilo de usuário. Então, pequenas empresas, usuários comuns, você vai enfrentar chorão, você vai enfrentar espertinho, você vai enfrentar essa galera, mas você tem que encontrar a sua forma de se defender. A forma que eu encontrei é justamente negociando de forma bem clara aquilo que vai ser feito. Tanto de deslocamento, quanto valor de peça se for necessário e mão de obra. Curtiu? Beleza. A gente faz o serviço, recebo o trabalho, acabou. E depois eu vou prestar o suporte técnico depois do serviço. Não gostou do meu valor? Não curtiu o que eu passei? Beleza. O mundo é grande, tem outras pessoas por aí que às vezes pode atender por menos do que eu cobro. E não tem problema nenhum nisso, entendeu? Agora o meu corporativo é aquela coisa, é mais fácil ganhar dinheiro, porém, uma empresa não vai te contratar do nada. Né? Então, por exemplo, ela vai procurar ali referência, um portfólio, ver se você tem um site, se você tem uma rede social, que você posta ali como que você trabalha, tal. Por isso que eu bato esse canal do YouTube que eu estou construindo, né? Além da minha missão de compartilhar informação com vocês de uma forma mais leve, mais tranquila, e aqui ser o meu diário profissional. Aqui também não deixa de ser uma forma de demonstrar quem eu sou e a forma que eu trabalho para empresas e pessoas que supostamente possam me contratar para prestar um serviço. Então esse canal do YouTube aqui para mim, ele é 1001 utilidade. E é isso que eu quero que vocês também aprendam. Criem portfólios para que uma empresa possa contratar você e você conseguir mostrar para essa empresa a credibilidade do seu trabalho, o que você consegue fazer, as soluções que você conseguiu desenvolver, né? Então, é difícil você ter uma captação de uma cartela grande de clientes de meio corporativo.
Isso é um trabalho a longo prazo, né? Mas quando você consegue, é fato, você vai ter uma rentabilização maior, porém sua responsabilidade também vai ser maior. Então tudo isso eu acredito que chegar ao ponto como essa pessoa comentou nesse vídeo, eu achei muito da hora o comentário dele, porque me colocou para pensar de verdade, entendeu? Realmente fiquei ali, ó, dias com aquele comentário na cabeça e justamente tentando encontrar o meu ponto de vista sobre esse assunto. Porque os dois lados têm prós, né? Tem os benefícios e os dois lados também têm os problemas, têm os contras. Só que aí que tá, é isso que eu quero que vocês entendam. Enquanto vocês não chegam, assim como eu também, assim, né? Enquanto a gente não consegue chegar num nível de ter uma equipe de trabalho ou algo do tipo que eu possa bancar salários e algo do tipo para outras pessoas, por que eu não posso começar de baixo? Eu posso começar de baixo, eu posso atender o usuário comum. Eu posso atender a pequena empresa, mesmo com todos os problemas, entre aspas, mesmo com toda a encheção de saco, vai me gerar renda. Basta eu saber trabalhar, basta eu saber conversar. Eu não tô falando que também que tipo eu aprendi isso do dia pro outro. Não, eu passei calote. Eu brinco, né? Que se eu juntar todos os calotes que eu levei de usuário e de cliente pilantra, eu compro um carro novo. À vista, entendeu? Mas por quê? Cara, inexperiência, é normal, todo mundo vai, né, ter as suas pedras no caminho, as suas chateações, as suas frustrações. Putz, como que eu caí na conversa daquele cara? Como que eu tomei aquele calote ou algo do tipo? É normal, entendeu? Infelizmente, todo mundo passa por isso. A questão é que você não pode deixar isso prevalecer, que é o que me fez investir em ferramenta. Hoje, né? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma bancada muito bem montada, eu tenho todas as ferramentas. Se eu precisar restaurar um notebook do começo ao fim, eu consigo restaurar. Se eu precisar trocar uma placa-mãe, se eu precisar fazer qualquer tipo de serviço, eu consigo fazer. E eu não tenho ainda uma sala comercial aberta. E isso não faz de mim menos, digamos assim, com menos potencial de quem está aí no mercado já com uma loja aberta. Eu tenho que analisar aonde o meu sapato aperta. Então, por que eu vou meter o louco, já cair matando para atendimento corporativo sem medir consequências? Porque se der alguma abobrinha, eu tô ferrado. Ainda mais se eu envolver outras pessoas nesse assunto, nessa atividade, né? Contratar pessoas a rolê, não, tudo requer, meio óbvio isso, mas tem que ser dito. Requer estratégia, requer um planejamento, requer justamente uma preparação tanto de ideia quanto de ações para que você chegue nisso. Mas se você está num nível mais abaixo, entendeu? Você que está começando também e tal, não tem problema nenhum atender o usuário comum. Você pode começar a ganhar dinheiro com ele. Só tem que saber identificar os problemas que estão surgindo para você e como que você pode burlar isso para que você se resguarde e realmente não perca tempo nem dinheiro com isso. Uma hora ou outra, uma dor de cabeça você vai acabar passando. Mas é isso que eu acho interessante a gente aprender a lidar para começar a trabalhar com isso. E aí sim, conforme eu falei, com o tempo vai passando, você escala isso para uma equipe, você abre um local ou algo do tipo. Né? Porque a gente sabe que ser empreendedor nesse país, gente, é um desafio. É matar 15, 20 leão, não falo nem em 24 horas, em 12 horas. Em 12 horas. Agora então nem se fala. Então assim, trabalhar por conta é muito bom? Você tem uma certa liberdade geográfica, uma liberdade de tempo, você ganha mais, mas tem o lado cabuloso que não pode ser romantizado. E esses probleminhas com o usuário comum que acontecem na nossa rotina como profissional, eles existem. Você só não pode deixar ele ser mais forte que a sua vontade de continuar ganhando dinheiro e continuar seguindo fazendo aquilo que você gosta. Que é isso que eu penso todo santo dia quando eu vou fazer um atendimento ou algo do tipo. E aí sim, é isso que eu quero dizer para vocês. Não é errado você já querer começar, já trabalhar com empresa e tal, mas requer experiência. Requer ali uma bagagem, tanto para você lidar com a parte de comunicação com a empresa, quanto a sua prestação de serviço. Às vezes o conhecimento que você tem ainda é muito básico, e às vezes o que a empresa precisa é algo mais sofisticado. Gente, se eu for ficar falando aqui, ó, já tá quase 30 minutos esse vídeo, mas assim, não é do dia pra noite. Se eu for analisar todos os quesitos, eu vou ficar aqui 2, 3, 4 horas falando. Então onde eu quero chegar? Existem problemas no lado corporativo, existem os benefícios. Existe também
os benefícios e também existe os problemas no lado do usuário comum. Então, assim, não leve isso pro coração. É isso, a minha mensagem é essa. Analise aonde você está na tua caminhada como profissional, entendeu? E entenda a sua realidade e haja conforme a tua realidade hoje, mas projetando algo maior para o futuro, entendeu? Não comece querendo abraçar o mundo de uma vez logo no começo. Dificilmente isso dá certo. Essa é a mensagem que eu tenho que passar para vocês. Então, não importa se é empresa, se é usuário comum, ambos precisam de suporte técnico, ambos precisam de técnico e tudo tem que ser muito bem negociado e conversado. Entendeu? Não é porque uma empresa ela não questiona aquilo que você está falando para a solução de um problema que você está indo lá resolver, que você não vai ter que prestar conta também. Entendeu? Então tem todos esses fatores. A questão é, analise a sua realidade e trabalhe na sua realidade. É isso. Beleza? Bom, pessoal, espero que eu tenha passado a minha visão sobre isso. Eu acho que todo mundo precisa ganhar dinheiro, todo mundo precisa trabalhar e todo mundo precisa de suporte técnico. A comunidade técnica ela é importante, ela precisa existir e é ela que faz realmente aí, digamos assim, a solução dos problemas diários de todo mundo que não tem esse conhecimento para resolver. Então, nosso papel no mundo de TI é fundamental, entendeu? E a gente realmente precisa entender como que as coisas funcionam e que tudo tem um começo e que não adianta querer abraçar tudo de uma vez de começo, logo de início, beleza? Então é isso, pessoal. Mensagem passada. Não desistem aí se você já começou a trabalhar como técnico, né? Eu tenho conversado bastante com o pessoal no Instagram. Eu, inclusive, fiquei muito feliz aí que duas pessoas que, né, eu tive a oportunidade de ter contato aqui pelo canal, então, começando a trabalhar na área, já me mandou umas fotinhas ali dos primeiros serviços, das peças que estão comprando. Eu fiquei muito realizado por isso, fiquei muito feliz. Então, a mensagem desse vídeo é essa. Não importa aonde você está, só não desista, trabalhe. Se é para atender usuário comum, seja feliz atendendo usuário comum. Se você conseguiu ter uma cartela legal de cliente no meio corporativo, seja muito mais feliz ainda atendendo os clientes corporativos. Então, assim, viva a sua realidade. Aprenda, sim, trabalhar aonde você está agora nesse momento e vai ser feliz, parceiro. Vai ganhar dinheiro, vai evoluir a sua vida. Como eu falei, a parte de TI, ela é a porta de entrada, de manutenção de computadores, né? Essa parte dentro dessa área de TI, ela é a porta de entrada para muitas outras áreas profissionais. Então não importa para quem você vai prestar serviço. Claro, seja profissional, aprenda a conversar, aprenda a resolver os problemas de uma forma que você se resguarde e que também você possa solucionar de uma forma bacana aquilo que o teu cliente está procurando você para resolver, beleza? Forte abraço, a gente se vê aí no próximo vídeo. Falou!